Vai ser minha auxiliar aqui. Vocês conhecem a Sandra, ela vai estar falando à noite. E a gente vai estar falando sobre missões transculturais, certo? O que seria isso, né? Só para vocês entenderem um pouco, nós moramos em Porto Velho, trabalhamos com povos indígenas. A Sandra trabalhou desde 85. Eu encontrei uma selva lá no meio dos índios, eu li assim, falei, é isso aí. Nos casamos lá, e aí nós começamos desde 98. Não teve resistência nenhuma, gente. Não teve resistência nenhuma, foi bem transcultural. Eu tive que aprender a língua dela porque eu nasci no Rio Grande do Sul, mas eu cresci em Rondônia. Então, eu morei em Manaus, morei em Rondônia, então eu sou do interior do país. Certo? Então, quando a gente se conheceu, ela não conseguia me entender. Porque meu português era caipira mesmo, como vocês podem ver. Então, se vocês não entenderem, ela é minha tecla SAP. Vocês perguntam assim, o que ele quis dizer. Vocês já vão tendo uma experiência transcultural, entendeu? Aqui. Então nós moramos um tempo lá em Porto Velho, trabalhamos com os índios, aproximadamente entre 10 ou 12 etnias, com a escola que nós tínhamos lá. Moramos na África do Sul por 4 anos, vivemos um tempo na Suazilândia, uns meses. E mais recentemente a gente estava em Kona, uma ilha do Pacífico, que faz parte do arquipélago do Havaí. A gente não foi surfar lá. A gente estava envolvido num trabalho de educação e treinamento para professores da Papua Nova Guiné. Então a gente tem bem pouquinho, de experiência transcultural, né? E, na verdade, eu ia, só confessando, eu ia passar um vídeo, mas o Luiz Guilherme vai passar ele depois. Então meio que me desarmou aqui, mas a gente vai seguindo. Então, a primeira pergunta que eu tenho para vocês, só para a gente começar aqui, isso é para vocês irem pensando, certo? No final, nós gostaríamos de ter um tempo de perguntas, se vocês querem fazer alguma pergunta sobre o nosso trabalho, sobre como é viver no contexto transcultural. A gente vai deixar mais para o final, vamos ver se a gente tem uns 10 minutos, né? Mas a pergunta é, quantos aqui de vocês têm um chamado missionário que não seja na sua terra, no meio do seu povo? Quantos de vocês têm esse chamado aqui? Ninguém tem? Aleluia. Hoje à noite vocês vão ter. E a outra pergunta, por que vocês vieram na conferência missionária? Qual foi o motivo? O que atraiu vocês? Foi ouvir as histórias de campo? Qual era o que está no coração de vocês, né? Para vocês irem pensando, porque missões, vocês viram o Saulo pregando, muito interessante ele falando aí, é que é um chamado de Deus. Falar de Jesus, falar do Evangelho, todos nós temos que ter isso no nosso coração, correto? Então, assim, todos nós somos missionários, correto? Quase uma obrigação nossa como cristão falar de Jesus para as pessoas, no trabalho, na escola, na faculdade. Mas o chamado transcultural é uma coisa que envolve realmente um chamado específico, algo que Deus vai colocar no seu coração e vai mostrar. Eu lembro quando Deus me chamou para missões, eu estava na lista para ir para a aeronáutica. Meu pai era louco para mim ir para a aeronáutica e eu senti no meu coração de me juntar a Jocum, fazer TED e o pior, trabalhar com os povos indígenas. Coisa que na época a minha igreja, os meus familiares, você vai mexer com o índio, deixa o índio viver lá, deixa o índio lá. Eu tinha essa mentalidade mesmo. E foi bem difícil, né? Mas foi muito desafiador, muito legal esse tempo, né? Então, missões transculturais vão partir do princípio que você foi chamado por Deus, certo? Deus te chamou, você sentiu, conversou com o seu pastor. E o que seria o próximo passo? O que nós teríamos que fazer? Não tem como a gente ir para missões ou para um povo de outra língua, outra cultura, sem receber um treinamento, sem receber algo, sem receber um treinamento na área de linguística, missiologia, antropologia. Isso é
é muito sério. A gente vê muitos missionários sofrendo hoje em missões por não aprender a língua. Nós conhecemos alguns que estão anos e não conseguem aprender a língua. E não sei se vocês tiverem experiência, mas eu tive experiência de aprender uma outra língua depois de adulto. O tanto que é sofrido, o tanto que a gente passa por situações constrangedoras, não é verdade? E até de humilhação. Na verdade, você se vê como criança, porque você não sabe falar, você não entende a cultura, né? Então você tem que ter muita convicção de Deus, do teu chamado, porque senão você pira, né? Então o treinamento é importante nessas áreas. Eu lembro que eu estava no Jarauaras, eu fui com a Sandra, eu não falava ali no Jarauaras, a gente foi dar um treinamento de discipulado, né? A escola bíblica, tipo uma escola bíblica, mas a Jucu, por 3 meses. E os índios começaram a me chamar de Uafá-Bacucuné, né? E eu tentei saber o que era aquilo, Uafá-Bacucuné, perguntava passando, e todo mundo rindo, até que uma jovem traduziu para mim. Eles estão dizendo que você é um macaco barrigudo do peito peludo. Entendeu? Porque eles são muito engraçados. E eu não entendia a língua, estava lá, todo mundo rindo, entendeu? Então, assim, mas eu tinha convicção do meu chamado. Os Jarauaras, eu amo os Jarauaras, eles são uma bênção, eles são brincalhões mesmo. Nós dando um exemplo para você de situações que você pode passar nesse contexto, né? Por não aprender a língua, não entender a cultura, não ter um preparo, né? A gente acaba enfrentando situações que acaba muitas vezes desanimando a gente. E um ponto que a gente pode falar que muitos missionários, quando chega a um ponto que ele não consegue lidar com a situação, consegue lidar com a situação, ele entra num choque cultural muito forte, que é o que o Saulo falou, muitos voltam, ou eles podem ter até convicção do chamado, mas não foi orientado, não tem um preparo, acaba se perdendo no campo e voltando muitas vezes frustrado, desanimado, e aí é um trabalho muito grande para você retomar de novo, entendeu? Todo o processo, né? Quer falar? Só vou contar um testemunho rapidinho, enquanto ele vai falando, aí vem na minha cabeça, tá bom? Para a gente animar. O que ele falou é sério com relação a um treinamento, um preparo antes de você ir para qualquer lugar do mundo. Ou se for no seu próprio país, num contexto completamente diferente, como é o caso dos povos indígenas, que vai ter outra língua e outra cultura. Mas não desanime achando que é impossível você aprender, porque eu aprendi inglês depois dos 50 anos. É mais difícil? É, mas não é impossível. E eu não falo mal não, tá? E eu vou contar para vocês. A gente tem que dizer isso, a gente tem que martelar de que se a pessoa tem um chamado para ir para outro país, ela tem que aprender a língua, ela tem que aprender a língua, ela tem que aprender a língua. Porque é o jeito que você vai comunicar com o povo. Mas tem raríssimas exceções, e eu conheço um caso só, de um rapaz que fez todo o treinamento na missão Wycliffe, para trabalhar com os povos, né, nativos, e ele não foi bem no curso, e claro, eles são uma missão de linguistas e tradutores da Bíblia, eles falaram, não vá. Mas ele tinha convicção que Deus chamou ele para aquele povo, e ele foi. Quando chegou lá, ele não conseguia aprender a língua. E ele, eu não sei se ele era gago ou ele tinha algum problema que ele não conseguia repetir as palavras que o povo falava. E ele ficou muitos anos, tipo 20 e poucos anos naquele povo, e não falava a língua. Contudo, porque ele tinha convicção do chamado dele, ele servia o povo com um amor, com uma dedicação que vocês não fazem ideia. Ele ficou velhinho, doente, morreu, foi embora, e outros missionários linguistas foram enviados para trabalhar lá. E aprenderam a língua rapidinho, e começaram a pregar Bíblia, traduzir a Bíblia, e começaram a falar de Jesus. Quando começaram a falar de Jesus, nós conhecemos. Ah, não, esse aí nós conhecemos. Não, como assim? Como que vocês conhecem? Nós conhecemos, ele morou aqui com a gente. Não, eu estou falando de Jesus. Ele morou aqui com a gente. Ele cuidava de quem machucava o pé, ele carregava água para os velhos, ele ajudava a fazer a comida para o povo, ele carregava as coisas pesadas, ajudava a fazer a casa. Ele era igualzinho isso aí que você está falando. Glória a Deus. Então, é forte, né? Mas eu vou contar um outro testemunho porque é interessante vocês
teve um preparo que é do Jarauaras, que eu ouvi da Sandra também, que é muito interessante. Isso se repete em várias aldeias indígenas. E acontece muito, atrapalha muito até o trabalho da gente, quando a pessoa não tem um entendimento transcultural, entender a cultura, a língua, ela acha que é fácil chegar numa aldeia indígena, numa comunidade, e começar a falar de Jesus, né? E às vezes não é fácil. O trabalho transcultural é um trabalho a longo prazo, é um trabalho lento, né? Parece meio triste, né? Você está me desanimando, eu não quero isso para a minha vida não. Mas é muito divertido. É muito gostoso você começar a conhecer outra cultura, entender. Quando você consegue entender as palavras, uma aqui, outra ali, e dar risada com eles, começa a entender o processo que eles fazem comida, das festas, das danças. E no meio, naquele tempo você já começa a orar, buscar uma alternativa de comunicar o evangelho no meio disso tudo. Então é um negócio muito legal. Eu sou meio parado para falar assim, mas dentro de mim eu estou pulando. Entendeu? Eu não sou que nem a Sandra assim, mas acredite, é um negócio fantástico. Se Deus te chamar, meu irmão, se anime. Vai ser difícil, vai ser duro, mas vai ser super proveitoso, né? E o testemunho é o seguinte, aquele pastor, você quer contar do pastor que chegou na Jarauaras, batizou todo mundo e tal? Isso é bem interessante, que envolve essa questão de você ter um preparo transcultural, entender a cultura, entender a língua, e não te achar que vai chegar lá e vai pintar e bordar, né? Eu e a Beth trabalhávamos na tribo indígena do Jarauara. Estávamos lá estudando a língua, né, e orando 3 vezes ao dia, fazendo jejum 2 vezes na semana, sendo que lá não tinha comida, a gente passava uma fome danada, mas né, a gente tem que jejuar e tudo. E para aprender a cultura, para apresentar o evangelho da maneira correta para aquele povo. E eis que, no final de ano, quando a gente vem para São Paulo, que eu queria visitar a igreja aqui, que eu vinha todo final de ano ver minha família e visitar essa igreja, e a Beth visitar as igrejas dela, um missionário daqui de São Paulo, de uma igreja que não vou falar porque, né, não é certo ficar falando tal. Se vocês quiserem saber, eu falo. Ele viajou para lá, porque ele saiu com um chamado para trabalhar com os indígenas, chegou nessa aldeia que a gente trabalhava, não sei como, ele não conhecia a gente, nem a gente ele. Eu sei que ele ficou lá uns 45 dias e depois foi embora. Quando nós chegamos, os índios estavam contando que foi um missionário, o missionário Zequia, eles não conseguiam falar as palavras em português, né? Então o missionário Zequia chegou aqui. O que ele fez? Ele abriu aí o livro de Deus, ele falou muito. A gente ficou cansado de escutar ele. Vocês entenderam? Não. Depois ele mandou tudo a gente tomar banho. Aí nós fomos para o rio, todo mundo tomou banho. Eu não tomei. Falei, só tomo banho se a Sandra chegar aqui com a Beth. Eu não quis, o outro eu também não. Falei, fulano foi tomar banho. Depois que eles tomaram banho tudinho, ele chegou e deu pra gente assim, um copinho bem pequenininho, um pedacinho de pão desse tamanho, miserável que só, desse tamaninho. E ensinou um monte de música. Quando eles começaram a cantar música, Inematofumanaí, lá, 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 lá. E nós ficamos assim, ele ensinou vocês a cantarem em hebraico? Eles não sabiam o que eles estavam cantando, nem pronunciavam as palavras certas. Eu só imagino, e na hora de ir embora, ele pediu oferta. E os índios falaram para ele, nós não temos dinheiro, se você quiser, você tira a madeira, nossa madeira você vende para você ir embora para a sua terra. Ele foi tirar madeira com os índios, vendeu as toras, pegou o dinheiro, comprou a passagem dele e veio para São Paulo. Diz que pregou o evangelho lá. Então, vocês viram a importância do preparo, né? Aqui eu vou mostrar uma foto para vocês entenderem. O que é uma... Vocês conseguem ver ali, ó? Essa é uma Santa Ceia que a gente... A bandeira está na frente, né? Esse é o açaí e a tapioca. Está conseguindo ver? É uma Santa Ceia contextualizada, mas como esse irmão não tinha esse entendimento transcultural, ele achou que ele podia dar um pedacinho de pão, um copinho de suco, né? Desse tamanho que a gente tem na igreja, a gente entende que é assim, mas para o Jarauara foi o quê? Suvinando. Deu um pouquinho de coisinha para nós. Então a importância de você receber um treinamento, de você receber... Falei? Não falei? Então, como aqui não tem ninguém com chamado transcultural, eu creio que Deus pode falar com vocês hoje. Amém? Vocês estão abertos para Deus chamar vocês? Larga tudo, ir para um povo que não é seu, aprender uma língua que não é a sua,
comer uma comida que não é sua, dormir em lugar que não é a sua caminha, não é o seu conforto? Quantos estão dispostos? Eu vi umas mãozinhas aí. Sim, né? Então, assim, envolve a questão, você tem que receber um treinamento na área de aprendizagem de língua, adaptação, né, cultural, né, e principalmente, irmãos, nesse ponto que eu queria enfatizar, na guerra espiritual. Isso é muito importante. Nisso, a gente tem que ter tempo de oração, de busca, de jejum, para entender o principado, a potestade daquele lugar. Entendeu? Porque isso é real. Nesses povos indígenas, nesses países, existem espíritos que para os indígenas e algumas comunidades africanas é mais real para nós mais real para eles do que para nós. Eles falam, a gente leva muito a sério, mas os indígenas, quando nós recebemos eles na nossa base lá, eu, por exemplo, eu sou louco para ver um anjo. Sou louco para ver um anjo. Eu oro sempre. E os indígenas foram lá na nossa escola, lá durante o período teórico lá na escola, eles chegavam a contar testemunho na maior naturalidade. Eu vi um anjo hoje. Ele chegou para mim e falou, oi, tudo bem? Aí eu falei, tudo bem. Aí ele disse, eu estou aqui só nesse tempo, estou nesse período aqui que vocês estão aqui na escola. Aí, proteger vocês, guardar com uma naturalidade, assim, a gente olhando para ele assim. Esse mesmo irmão indígena de Arauara olhou para a preletora que estava na frente, dando aula, que é uma missionária que trabalha no Nepal, você viu minha assessora? No Nepal, e falou, olha, eu vejo um anjo do seu lado aí. E ele falou para mim que ele faz, se você só fala o que ele manda você dizer. Ele vendo um anjo assim, na sala assim. Exato. Ela trabalha no Nepal, ela atravessa as fronteiras, porque lá você não pode ter a Bíblia, né, em alguns lugares, né, no Nepal. Então ela decora a Bíblia, atravessa e fala para o nativo. E é aquela porção da escritura que o nativo tem, por não sei quantos dias, até ela conseguir ir lá de novo. E eles falam justamente esse ponto para ela, né? Então isso é uma coisa séria, a gente tem que entender essa questão espiritual, né? Porque muitos missionários não entendem e começam a usar as ferramentas erradas, agir de maneira errada. E isso é só no jejum e na oração. Muitos lugares são assim. Isso é um ponto muito importante para vocês terem em mente quando Deus chamar vocês, que talvez vai ser hoje, né? Eu creio. A área de linguística também tem várias organizações que oferecem, Jocum oferece, né, que nós somos da Jocum, treinamento na área de linguística que envolve fonética, fonologia, análise fonológica. Você não pode dar uma explicação para vocês não desanimarem, mas é muito gostoso essa parte, né, e muito trabalhoso também. Tem missionários que levam anos para traduzir a Bíblia. O Jarawaras mesmo, ele está lá desde quando, Sandro? O Alan? Desde 87, ele não terminou. Agora alguns índios estão fazendo curso para aprender o processo de tradução, colher os dados, fazer o processo de tradução da Bíblia. Eles estão fazendo, os próprios indígenas, os próprios Jarawaras estão fazendo isso. Eles já têm vários livros, né, traduzidos, tem o livro de Jonas, tal, né? Então isso é uma parte também. Agora, como é que a gente pode ter uma experiência transcultural? Deixa eu só ver uma coisa aqui. A gente tem várias... Queria passar algumas ideias para vocês terem um primeiro momento, uma experiência transcultural a curto prazo, porque muitas vezes, se você encara logo, muda para o lugar e vai, sem ter aquela experiência transcultural, é um choque muito forte, né? Então a gente tem várias coisas que você pode fazer. A gente chama missões a curto prazo, né? Envolve a sua profissão. Você pode... A Olga mesmo esteve lá em Porto Velho como dentista, ficou um tempo com a gente. Missões a curto prazo. A missionária traduziu os Jarawaras para ela, falando do dente, essa coisa toda. Então isso é uma alternativa para você pegar aquela primeira experiência, né? Eu acho que alguns da igreja daqui tiveram lá com a gente. Eu não sei se alguém daqui esteve lá. Ela teve, né? Então, isso é uma experiência legal. Tem vários ministérios que fazem esse tipo de trabalho, né?
A Jocum tem um ministério que é bem interessante, chamado Mission Builders, missionários construtores, né? Fica em Kona. Em Kona é o seguinte, fica a sede da nossa organização, que são várias nações lá, são aproximadamente 1.000 jovens a cada 3 meses que chegam lá. Então, olha só que legal, você chega lá, você não paga hospedagem e não paga alimentação, mas tem que trabalhar 8 horas por dia, como voluntário, certo? Isso aí te dá o quê? Dá experiência transcultural, se você quer desenvolver seu inglês, conhecer outros povos, outros ministérios. Essa é uma alternativa de ministério a curto prazo, transcultural, que você pode ter essa experiência, né? Isso pode ser solteiro, casado, aposentado. E muitos aposentados vão para lá, né? Nós, inclusive, conhecemos um casal daqui do Brasil que estava lá e ele foi trabalhar na cozinha, né? E ele não falava bem inglês, mas desenvolveu, aprendeu lá, teve essa experiência, né? Uma coisa também que a gente sempre recomenda a gente tem uma dificuldade, por exemplo, assim, quando a gente vai trabalhar junto com outras organizações. Vamos dar um exemplo. Eu chamo vocês para ir para Angola. A gente quer ir começar alguma coisa, não é verdade? A gente quer ir lá começar. Mas é sempre bom você tentar um contato com alguém da região, talvez trabalhar um tempo com ele, né? E ter aquela experiência transcultural, pegar a experiência que vai facilitar esse primeiro choque transcultural, né? Então, assim, nós temos várias alternativas, vários ministérios mesmo no Nordeste, que vocês já ouviram falar do ministério da... Esqueci o nome do rapaz, de furar poço lá no Nordeste. Como é que é? Não. Mais Águas. Esse é legal, ele recruta jovens de várias igrejas, você vai lá, tem essa experiência. Tá certo que é aqui no Brasil, mesma língua, mas lá é outra cultura, outra realidade. É quase transcultural, né? E isso ajuda muito vocês, né? Mas uma coisa que a gente queria aqui conversar com vocês, que o missionário passa muito, principalmente o missionário transcultural, é a questão do choque cultural, que é uma porcentagem muito alta de missionários que acabam voltando ou desanimando do chamado. E eu acredito que não é nem porque ele não ouviu a Deus ou porque ele não teve o chamado, mas não teve o suporte, não recebeu o treinamento necessário, ou talvez se ele tivesse tido uma experiência antes ido no lugar, ficado um tempo, conhecido, feito esse processo de adaptação, ele não sofreria esse choque cultural, né? E o choque cultural é uma realidade, né? A pessoa começa, uma das coisas que acontece com a pessoa, ela começa a falar muito do país, sintomas, né? Falar muito do país de origem, criticar o país local, na verdade, criticar a comida, enfim, todo esse processo que acaba atrapalhando totalmente a pessoa, né? Quer falar? Se Deus chamar você hoje à noite para ir para algum lugar, então você já vai preparado com essa parte aqui, tá? Se você for para algum lugar fazer treinamento, você fala, não, essa parte eu já tive lá na minha igreja. Choque cultural é uma realidade, não só para quem é missionário, mas para qualquer pessoa que vai morar em outro país, em outro lugar. Você começa, o primeiro momento, tudo é maravilhoso, você tira foto de tudo, a florzinha, o insetinho, as pessoas, a nuvem, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. O nativo, então, nem se fala. Passado alguns 2, 3 meses, aquela lua de mel começa a se acabar. E você começa a ficar meio irritado com o lugar, com a tua falta de privacidade, com o fato de você não saber muito bem a língua, de ter dificuldade para se comunicar, saudades de casa, ou a internet não funciona muito bem se você estiver na África, isso é uma realidade, né? Ou não tem internet, aquela saudade de casa fica assim terrível. Você começa a sonhar com todo mundo em casa, isso é experiência própria, tá? Aí você começa a ter assim aquela ilusão de que lá no Brasil é tudo maravilhoso. Os preços são maravilhosos, as comidas, nossa, fantástico, o nosso governo é o melhor que existe. Isso aqui, Deus me livre. Você começa a ter uma ilusão a respeito do seu próprio país, uma coisa assim, imaginária. Lá é o paraíso e eu estou aqui nesse inferno, né? E você começa a ficar tão angustiado que a língua te perturba, o nativo, o cheiro da comida.
Então, como eu já tenho viajado muito em muitos países no longo de 30 anos, vocês imaginam, eu conheci vários missionários nesse momento de choque cultural. E uma coisa que a pessoa não admite, esse é o problema maior. Conheci uma garota na China e ela disse para mim, fui conquistando a amizade dela, ela falou assim, ó, uma brasileira, ela falou assim, eu odeio essa língua. Aí eu falei, nossa, se você odeia o mandarim, você não vai conseguir aprender a falar o mandarim. Não, mas eu também não suporto o cheiro da comida. De manhã eu saio pela rua assim, esse cheiro, porque lá não é cheirinho de café de manhã, é cheiro de comida. O café da manhã é comida mesmo. Porque quando eu passo naquelas restaurantes que tem aquele pato branco, todo despenado, eles fazem isso mesmo, penduram o pato pela cabeça, assim, aquele pato todo sem pena, assim, porque é um sistema que eles cozinham ele inteiro com tudo, com as vísceras, etc e tal, né? Então, e ela estava, eu falei assim, olha, você tem choque cultural. Não, que eu estou aqui há 2 anos. Eu falei, pois é, 2 anos é o período exato em que uma pessoa passa, às vezes vai um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, mas está dentro do período, você tem choque cultural. Você tem que procurar ajuda, então você tem que voltar para o Brasil imediatamente antes que aconteça o pior. Infelizmente, com ela aconteceu o pior. Essa menina acabou engravidando lá de um outro brasileiro, que também estava em choque cultural e voltaram para o Brasil, e foi uma tristeza. Então, tem casos extremos, tem casos em que a pessoa fica tão da depressão, da tristeza, a pessoa chora muito, e ela volta para o país dela odiando missões, com raiva de Deus, detestando a organização missionária ou as pessoas com quem ela trabalhou, pondo a culpa sempre em alguém. Então, o que é importante? A pessoa sair consciente de que ela vai passar por um choque cultural. E ela ficar atenta aos sintomas. Então, ela fala, bom, tá, agora eu estou amando tudo, tá, então estou na lua de mel. Ixi, agora já estou ficando irritada já com algumas coisas. Talvez eu já estou entrando naquele período. Então, você vai buscar ajuda em oração, conversar com pessoas, tenta não se isolar, compartilha seu coração, estou me sentindo assim, 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 ora junto, tenta fazer amizade com o pessoal da terra, do lugar que você está. E mesmo trabalhando com os indígenas, esse choque cultural é fato. Porque eu lembro que eu dormia na minha rede e eu não suportava o barulho dos grilos. Parecia aquelas panelinhas de pressão ligadas para todo mundo. Eu não conseguia dormir. Eu falava, ai meu Deus, que saudade de São Paulo. São Paulo que era, entendeu? Eu passei por isso. Mas eu estava já consciente do choque cultural e fui em oração, lutando até que venci. E para mim lá era o melhor lugar do mundo. E eu falava tão bem do lugar que eu trabalhei que quando Moisés foi lá conhecer, quando eu levei ele com meu filho Raul, né? Ele olhou e falou, Sandra, esse lugar é horrível, como é que você podia me descrever daquele jeito? Mas na minha cabeça acabou que ficou um lugar mais lindo do mundo. Então, choque cultural é uma realidade, mas não é o fim do mundo. Se você vai consciente dele, se você vai preparado para ele, você enfrenta, porque você é soldado de Jesus, amém? Eu sempre falo que no Jarauaras, Deus criou os mosquitos lá. De lá saiu o mundo. Que é demais. Isso é uma realidade, assim, a questão do chamado, a gente enfatiza muito nisso. O chamado é uma coisa que a gente tem que entender. Se Deus chamou. Porque na hora que você está no meio do mato, uma mutuca desse tamanho, te dá uma picada, você sente teu batimento cardíaco diminuir assim um pouquinho. Tanto sangue que ela tira. Se 3 ao mesmo tempo picar você tem que correr para o hospital e fazer transfusão de sangue. Sem exagero, é assim. Até perdi o que eu ia falar aqui. Mas o choque cultural é uma coisa real mesmo. E eu creio que Deus vai te chamar e esses exemplos que nós estamos dando para vocês, guarda no coração de vocês, para vocês lembrar quando vocês estiverem lá, né? Ou quem sabe Deus vai te usar para aconselhar um missionário que passou por um choque cultural. Você vai poder ministrar ele, entendendo todo esse processo que a gente está falando para vocês, né? E eu só queria, antes de abrir para perguntas, eu queria só ler um texto aqui em Isaías. Quer falar mais alguma coisa disso? Então, Isaías 6, do 1 ao 8. Essa é uma passagem bem conhecida e que é bem interessante, né? Vou lendo aqui enquanto vocês vão achando. No ano em que morreu Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com
com duas cobriam os seus rostos, e com duas cobriam os seus pés, e com duas voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, e a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio do povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém um serafim voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis-me aqui. E disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. O interessante aqui é que a gente Isaías, ele cita que quando o rei morreu, o rei Uzias morreu, ele viu a Deus. A gente não sabe qual o motivo, mas uma das coisas que eu vi e li é que Uzias era uma autoridade, certo? Ele era uma autoridade espiritual, e o pecado dele era o quê? Ele era rei, mas ele fazia o papel de sacerdócio. Ele queria fazer o papel de sacerdócio, e na lei judaica você não pode. Você é rei, sacerdote, são duas coisas separadas. Enfim, ele morreu. Uzias foi um rei que teve tanto sucesso na vida, que ele alcançou todos os territórios conquistados que Salomão tinha alcançado. Você tem ideia como Deus abençoou ele, mas no final da vida ele não reconheceu a Deus. Talvez esse foi um dos motivos que fez ele morrer do jeito que ele morreu. Ou esse é o motivo, né? Mas enfim, Isaías fala que quando o rei morreu, ele viu a Deus. Ele viu Deus sentado no trono, né? E ao mesmo quando ele vê a Deus, aqui é interessante, quando ele vê a Deus, ele reconhece quem ele é. Eu sou um homem, né, imundo, vivo no meio de um povo imundo. E ele sabe que ele não podia ver a Deus nessas condições. Vem um anjo do altar, toca nos lábios dele, e depois desse processo do anjo tocar e ele ser purificado, o que acontece com ele? O que aconteceu depois que ele foi tocado no texto? Ele ouviu a Deus. Então, assim, primeira coisa, ele viu, reconheceu quem ele era, certo? Depois ele ouviu, conseguiu entender a quem enviarei, e respondeu: envia-me a mim. Né? Então, resumindo, só para a gente terminar aqui, eu quero dizer qual a visão, o que Deus tem colocado no seu coração. O que Deus tem compartilhado com você. O que você ouviu de Deus. O que você tem ouvido de Deus em relação a pregar o Evangelho, em relação a missões, em relação à tua igreja local. Deus tem falado para você servir na sua igreja local? Deus tem falado para você fazer o quê? O que você tem ouvido de Deus? Qual a visão que Deus tem compartilhado com você? Você sabe que depois dessa experiência que Isaías teve, Isaías nunca mais foi o mesmo. O interessante é que ninguém mais falou de Jesus, dos profetas, ninguém mais falou do que Isaías. Esse foi o que mais falou de Jesus. Não é interessante isso? Nós, irmãos, nós estamos precisando de Isaías no nosso tempo. Pessoas que vão falar de Jesus, que vão reconhecer o seu pecado, que vão conseguir ver a Deus, que vão conseguir ouvir o que Deus está falando. Então, guarda isso no teu coração. Se você não tem uma visão, se Deus não falou com você, está na hora de você começar a buscar. Porque assim como o Saulo falou, eu acredito que hoje Deus tem algo específico para cada um de nós. Algo específico. Eu acredito que a gente não tem mais tempo para ficar, como diz o ditado, atirando para todo lado. Né? Eu acho que agora, no interior, a gente fala assim, né? Cada enxadada tem que vir uma minhoca. Entendeu? Então, e para isso acontecer, Deus tem que falar com você o que é para você fazer. Né? E só para encerrar aqui, uma história que eu gosto muito de contar. Você lembrou? Vou terminar. Uma história que eu gosto muito de contar, interessante. Um amigo meu me contou para mim lá, no tempo que eu estava na África, que um pastor angolano,
ele recebeu um chamado de Deus de servir sopa para crianças. Em Angola, ali Angola, Moçambique. Esqueci o nome da cidade. Beira, eu acho que era. E ele começou a servir a sopa e tal, ia todo dia lá servir a sopinha e tal. E esse era o ministério dele. Mas ele começou a ver o quê? Começou a ver aquele monte de criança vindo. Ele falou, nossa, eu vou ter que fazer uma pré-escola para essas crianças. Iniciativa boa. Vamos fazer, construir uma pré-escola. Aí começou a ver aquele monte de família, os pais trazendo as crianças para a escola. Falou, vou ter que começar uma igreja aqui. E foi. No fim estava a igreja, escola, e aquele monte de ministério gigantesco. Ele começou a ter problema em casa. Estava quase separando da esposa, os filhos perdidos. E ele foi orar desesperado. Senhor, o que eu fiz? O que está acontecendo? Aí Deus falou para ele, eu falei para você servir sopa. Então a importância de você entender o que Deus tem para você. Porque nós não podemos ser movidos por necessidade, ou por achismo, ou por ser uma coisa boa. Amém? Antes de começar as perguntas, eu só queria falar uma coisa aqui, que às vezes quando a gente começa a dizer assim, tem que ter treinamento, existe o choque cultural, às vezes a pessoa desanima, né? Fala, nossa, mas é muito ruim ser missionário, muito difícil. Então eu quero aqui afirmar para vocês que não é. Eu tinha 22 anos quando eu fui fazer um ano de teologia eu fui fazer o curso de linguística em Brasília, de lá eu fui para a Missão Jocum, e da Missão Jocum eu fui para as tribos indígenas. Isso já faz uns 30 anos, eu não me arrependo nunca, nem um dia sequer eu me arrependi. Nem quando eu fiquei sem finanças, nem quando eu estava sozinha, sem namorado, né? Sem ninguém. Nunca me arrependi da escolha que eu fiz, de ter aceitado aquele chamado do Senhor. Porque é uma coisa assim, é de outra dimensão. É maravilhoso você fluir na sua profissão, naquilo que você faz, mas ganhar almas é diferente, porque você vai para outra dimensão. Você sabe que aquela pessoa, porque ela recebeu Jesus, ela vai viver para toda a eternidade. Você tem parte nisso. Está entendendo? É algo que vai além dessa dimensão aqui. As outras coisas que a gente faz, muito boa, né? A gente precisa de todas as profissões, mas fica aqui, entendeu? Mas agora, se você agir na sua profissão como missionária, é outra coisa. Aí você está trabalhando nessa outra dimensão, como eu estou falando. Por exemplo, eu quase morri picada de cobra quando estava trabalhando com os indígenas. Nossa canoa alagou, perdemos nossas coisas, quase que a gente morre afogado. Passamos por tanta fome, desmaiei de fome trabalhando na roça com eles. Tantas situações difíceis. E aprender a língua e tudo mais. Tá? Mas quando a gente começa a entender a maneira de pregar o evangelho para eles, e você começa a perceber que alguma coisa está acontecendo, isso depois de 5 anos de trabalho. Não é assim, rapidinho. Mas você fica ali, semeando, vivendo, servindo. Dava meia-noite, aquele toró, vinha alguém chamando lá, Musamenê, que era meu nome, né? Não sei quem está vomitando. E eles não queriam saber se tinha missionário lá, missionário que tinha que socorrer. Se não tivesse, eles sabem como fazer, né? Mas não tendo lá, íamos nós ver se tinha febre, se não tinha, dar remedinho, dar carinho na rede, né? Velhos, mulheres, grávidas, crianças, quando dava epidemia, cuidar de todo mundo, aquela loucura. Só que de repente morre um pajé. E Deus fala com a gente, comigo e com a Beth, que esse pajé ia morrer. Mas os animais da aldeia começam a se manifestar de uma maneira diferente, que os indígenas entendem que o pajé morreu. Em outra aldeia, bem distante, não tem telefone, celular, nada, né, gente? Os cachorros começam a latir olhando para a nossa pista de pouso. Coisa mais estranha que eu já vi na minha vida, bizarro. Todo aquele monte de cachorro, que lá todo mundo tem um cachorro, todos eles correram em direção da pista de pouso, olhando para uma direção. Naquela hora, eu e a Beth ouvimos o som de cavalos. Não tem cavalo na selva amazônica. Nós ouvimos o barulho de cavalos correndo por aquela pista. E os cachorros acompanhavam latindo. E a gente ouviu o som daquela corrida, não vimos nada, só ouvimos. Dali em diante começaram várias manifestações estranhas na aldeia. E os índios viam e ouviam, e nós também. E eles vinham falar com a gente, olha, você não sai para fora da tua casa, porque se o espírito te ver, eles vão te pegar, eles vão te matar, não sei o quê. E nessa hora nós começamos a orar, Senhor, esse é o momento da gente fazer alguma coisa, nós temos que fazer a diferença nesse momento, porque eles estavam
petrificados. Eles dormiam com a espingarda. Falava, mas o que adianta a espingarda? Não é espírito que está aí? Eles diziam, é o espírito. Eu falei, mas então, você vai atirar no espírito e ele vai morrer? Não! Mas tem medo! Um guerreiro indígena ter que admitir que ele estava com medo? Vocês não fazem ideia. Estou abreviando aqui porque essa história é longa que só. Só para dizer que Deus deu uma direção para a Beth e para mim, da gente sair caminhando pela aldeia e orando naquela noite. Nós pedimos para eles, segura os cachorros aí para eles não atacarem a gente, porque nós vamos orar. E não faz isso, o Espírito vai levar vocês, o Espírito mata. Eu falei, não vai, porque Jesus é maior que esse Espírito. Deus deu a mesma direção para mim e para minha amiga. Vocês imaginam como que eu canto bem, né? E a minha amiga, então, nem se fala. Mas nós duas saímos à noite, tudo enrolada por causa dos mosquitos, a gente saiu em volta das casas e nós cantávamos tudo quanto é música que a gente lembrava, aquelas do baú, todas, de guerra, de qualquer uma, a gente ia cantando, que vinha na cabeça a gente ia cantando e marchando, e aquele, sabe aquela noite pesada que você não vê nenhuma estrela nem nada, e a gente ia cantando, e quando a gente passava na frente da casinha de alguns, eles falavam, é você mesmo ou é seu espírito? E nós, sou eu mesmo. E a gente continuava cantando e marchando. Eu não sei quanto tempo, eu sei que eu fiquei rouca, minha amiga também, nós ficamos cansados, mas de repente nós olhamos, estava cheio de estrela no céu. E a gente passou nas casas, todo mundo dormindo. Depois de 4 noites que ninguém dormia, a gente começou a ouvir o pessoal roncando dentro das casas. Aí no dia seguinte, uma indígena veio na minha casa e falou assim, eu quero conversar com você. Eu falei, tá bom, hoje à tarde. Ok, não tem essa... É um ministério dentro da missão Jucum e funciona lá em Kona, no Havaí. Então tem a Universidade das Nações, que cada 3 meses recebe tipo 1.000 alunos de tudo quanto é lugar do mundo, para fazer escolas, treinamentos para saírem como missionários. Outros vão para a universidade, depois desse treinamento, eles não querem ir para a universidade antes de ter um treinamento desse tipo. Então eles vão para lá. E Mission Builders, então, recebe voluntários do mundo todo por 3 meses só. Eles recebem você, eles alojam você, eles dão a comida. A comida lá não é grande coisa, aquela comida americana, mas dão a comida, né? E você trabalha. Você tem 8 horas por dia? 8 horas por dia. Então, às vezes você faz o café e prepara o almoço, outros trabalham cortando grama, recolhendo, trabalhando na propriedade. Para quê? Para permitir que os missionários treinem os novos alunos que chegam. Eles não têm que se preocupar com a infraestrutura. Só que enquanto as pessoas, esses jovens, né, ou famílias, ou estão lá servindo, eles estão se envolvendo com missionários, com os alunos, podem discipular, podem ajudar esses alunos, fazem amizade e trabalham no ambiente missionário. Conhecem o Havaí, claro, né? Kona, vai para a praia, tudo bem, né? Tem essa outra parte também, né? E eles têm programações lá para o grupo de Mission Builders, né? Eles têm estudos da palavra, eles têm momentos de intercessão. Então, isso é uma coisa bem legal para jovem que quer dar 3 meses da sua vida para missões. Sem gastar muito, né? Quer dizer, a passagem é cara, né? Mas dá para trabalhar, guardar um dinheirinho, comprar passagem, né? Uma oportunidade excelente, tá bom? Perguntas? Mas que é uma tribo bem isolada, acho que não sei quantos ouviram sobre isso. Quando você chega lá, eles querem ver você nu. Então eles tiram a sua roupa. Então, por exemplo, quando os Surahá estiveram lá na base, vieram 4 ou 3 Surahá, e eles queriam me ver nu de todo jeito. Os homens, então eles levam a gente para o canto e tal. Eles têm chamam de supuadã, que é um fiozinho que eles colocam, amarram, né? É a roupa deles. Para eles não estão nus. E eles andavam lá pela base assim e tal, né? E sem problema. E tem tribos que realmente, né? Eles se obrigam, mas assim, quanto mais aumenta o contato daquela tribo com a nossa cultura, isso diminui. Isso é mais o primeiro contato, né? Hoje os Surahá já não forçam tanto a situação, pelo menos as últimas reportagens que a gente ouviu de alguns missionários não tem mais, mas no início eles forçavam, né? Bastante. Grupos isolados, indígenas, que, por exemplo, os caceteiros, eu lembro acho que foi 88, uma turma da Jucum foi fazer contato com esse povo, mas foi meio que na raça, sabe? Tipo assim, bem jovenzinhos, em vez de ir aos poucos, eles entraram logo na aldeia.
E esse povo caceteiro, eles chamavam, eles não gostaram da ideia. E eles têm uns caceteiros porque eles usam um pau desse tamanho, assim, ó, bem grosso, que eles dão cacetada mesmo. E eles quebraram a cabeça do missionário. O rapaz saiu dali carregado e foi para o pronto-socorro. É que o barco ficou esperando ele, deu tempo dele correr, né, e salvar o rapaz. Mas o rapaz foi um pouco tipo que o Saulo pregou hoje, a Imás, né? Ele não... Tem que ouvir quem tem experiência. Falar, olha, você não vai assim de uma vez, você fica acampado num lugar, deixa o pessoal vir rodear, você deixa alguma coisa por ali, você vai fazendo contato aos poucos. Não é assim que você chega de cara na tribo. É uma ameaça para eles. E tudo que é ameaça, você vai ter que defender seu povo, né? Então eles pegaram o cacetete lá e pum, quebraram a cabeça do cara. Entendeu? Então, agora, existe isso e existe também certos rituais. Eu lembro do líder da nossa base de Belém, em 85, que ele contava que em 83, quando ele esteve na tribo dos Bororos, lá eles tinham uma cuia que só os homens participam, é uma rodada de uma bebida que eles fazem de mandioca, fermentada, né? Então fica todo mundo sentado em volta da fogueira e todo mundo toma daquela mesma cuia e vai passando. E quando você toma, você, você faz algum som lá, que é dos guerreiros lá, né? Tal. E ele contando, que ele ia olhando assim, esse tem TB, teve tuberculose. Esse não tem, esse tem TB, esse tem TB, esse não tem, esse não tem, esse tem. Quando a cuia chegava nele, já tinha uns 10 que tinham tuberculose, que tinham tomado ali, né? Então ele, Senhor, entregue na tua mão a minha vida e tomava da cuia, entendeu? Então tem essas coisas que o missionário enfrenta, o missionário passa, mas o Senhor dá graça. Uma coisa que foi difícil para mim, por exemplo, não foi nem tanto com os indígenas, mas com os ribeirinhos amazonenses. Porque eles mataram um tracajá. Sabe o que é tracajá? Um tipo, igual tartaruga, só que é um bicho de casco. Como uma tartaruga, mas não é tartaruga. É o tracajá que vive nos riozinhos lá. E eles quebram ele para matar, mas o bicho fica vivo. E aquilo para mim foi assim um trauma. E aí eles vão tira o coração e o coração fica lá de fora, assim, pulando. E aí cozinharam lá aquele pezinho do tracajá e tal, e me serviram para comer, né? Sinceramente, aquilo parecia que eu ia assim, desmaiar só de olhar toda aquela tortura ali. Mas assim, o Senhor dá graça, e na hora de comer eu orei, comi, tive uma diarreia que quase eu morri. Mas assim, depois daquilo, cada vez que eu passava naquela vila, o pessoal vinha, tem bicho de casco, maninha. Como se fosse, porque para eles é muito gostoso, muito especial. Imagina que eu vou rejeitar? Eu vou falar, não quero, só quero farinha. Não pode. Irmão, para mim só um pedacinho, isso aí para mim é forte. Aí você pega só um pedacinho, põe o caldinho, põe a farinha e manda ver. E o Senhor dá graça. E você ganha todo mundo para Jesus. Aleluia! E lá no banquete do Cordeiro eu vou me encontrar com esse pessoal que comia tracajá. Glória a Deus! Eu tive uma experiência parecida, que eu cheguei na comunidade no Rio Madeira e pedi água. Fui com umas 12 horas de Porto Velho, essa comunidade. Eu estava junto com o norueguês, que já trabalhava na região, já tinha uns anos. Né? Então ele sabia, entendia bem a cultura. Eu pedi água, aí a mulher trouxe água para mim, a senhora lá. Parecia um copo de laranja, um suco de laranja. Eu olhei para ele assim e fiz, toma. Fechei o olho e tomei. Então, não tem jeito. Esse é um ponto interessante, por isso que é importante a gente conhecer a cultura. E o que a Sandra falou é verdade. Você não pode ir de primeira, sem ter um contato com uma pessoa do lugar, sem tentar entender, porque você vai tomar cacetada mesmo, nem aconteceu com o missionário. Entendeu? Você tem que entender. E nessas culturas, geralmente, a comida é uma coisa importante. Se eles te oferecem a comida, você tem que comer. Porque se você rejeita, diz não, é uma ofensa grande, né? Ó, com o meu cachorro. Eu fico com raiva dela quando ela fala isso. Eu gosto de cachorro. Não de comer o cachorro, mas... Mais perguntas? Eu não sei, me passaram que era 5 horas, já 5h20. Eu vou indo aqui, enquanto ninguém fizer um sinal, a gente... Mais alguma pergunta? O fato de uma tribo que nunca teve contato com um homem branco, o fato do homem branco ir lá ter o contato com ela, é ameaça para eles, em termos de saúde, de vírus, bactérias, visto que eles não têm com certeza. anticorpos como nós. Por isso também esse fato de ir aos poucos, se aproximando. Isso. Não, por exemplo, os nossos missionários, quando a gente vai fazer um contato, a experiência que nós tivemos da Juncum,
A gente tem aquele período de quarentena, né? Eles vão, ficam na mata, não entram onde os índios estão, entendeu? E tem aquele período de quarentena, porque realmente, se tiver uma situação deles pegarem gripe ou sarampo, morre todo mundo, né? Eles não têm. O problema é que existe uma política, não sei se tem alguém da FUNAI, está gravando, né? Mas assim, que a FUNAI tenta proteger e não consegue proteger, mas muita gente entra, eles protegem os índios da gente, dos missionários. Mas entra madeireiro, roceiro, seringueiro, entendeu? Entra todo mundo, que eles não conseguem proteger. Inclusive a própria FUNAI. Quando você compara os trabalhos das missões, vou falar missões evangélicas, que fizeram o contato com o contato que a FUNAI fez, que são, na sua grande maioria, os funcionários são muito despreparados, infelizmente. Quando você compara, hoje o povo que a FUNAI fez o contato, dependente do governo, não tem mais horta, depende da bolsinha lá, família, aquela confusão que a FUNAI arruma, e dizimados, entendeu? Muitos vieram para a cidade. Já o povo que as organizações missionárias, que a Jocum fez, como o Jarauaras, por exemplo, o próprio Suruahá, o povo está lá intacto, andando, tem a sua cultura preservada, entendeu? E o evangelho não foi um problema para a identidade, para a cultura e para a língua daquele povo. O Jarauara fala a língua deles, entendeu? Tem os costumes deles, tem o orgulho de ser Jarauara, tem a escrita deles, não tem problema nenhum com o contato, entendeu? Que ocorreu com eles, né? Mas realmente é um problema isso aí, você ir, né? E hoje as reservas indígenas mais importantes para o governo estão bem protegidas. Os Jarauaras, eles tinham alguns costumes deles. Eles mantêm esses costumes que, no caso, confrontava até a Bíblia, alguns preceitos, alguns mandamentos. Tinha, eu acho que eles não pode quebraram já. Sandra. Então, os Jarauaras tinham um ritual que é da menina adolescente, quando ela passa pela puberdade, ela ficava meses em uma casinha escondida, em reclusão, por causa da transformação, né? Fica com o rostinho mais cheio, vai ficando mocinha, né? Então muda o corpinho, muda a carinha, então ninguém pode ver. Ela sai pela aldeia, quando ela vai para o rio, com o rosto coberto e tudo. Quando os pais sentem que eles estão preparados para oferecer uma festa para a aldeia, quando é época boa de pegar bastante peixe e comida, eles fazem aquela festa que convida todas as aldeias, e nesse ritual, para resumir, no último dia da festa, a menina é colocada de costas sobre uma tora de madeira, e os homens todos com uma vara bem dura, que é a que faz o arco, né, a flecha, ela é flexível, mas ela é super dura, ela lasca, mas ela não quebra, sabe? Com aquela vara, cada homem tinha que bater na menina, que é para ela ser uma boa esposa e uma boa mãe. Então a menina ficava, claro, com as costas todas dilaceradas, e depois ela ficava na casa dos pais, fazendo tratamento com ervas, com sal, né, porque agora eles usam sal, até curar as costas dela. Como eles se converteram, eles vieram perguntar para nós o que eles deveriam fazer. E nós falamos, quem vai guiar vocês é o Espírito Santo de Deus. Ele vai dizer o que vocês têm que fazer, não nós. Porque esse ritual é de extrema importância para a cultura. Esse ritual é o que apresenta para a sociedade que aquela menina está pronta para ser uma esposa ou uma mãe. Ou seja, todos os rapazes ali, né, as famílias dos rapazes vão poder, entendeu, fazer um contrato de casamento ali, tá certo? E então eles oraram. E eles chegaram para nós e falaram, olha, o que Deus falou para nós é para a gente continuar fazendo tudo, só que não pode mais bater de verdade na menina. Nós vamos pegar a vara e nós só vamos fazer assim, fazer de conta que está batendo. E também, depois que os homens batiam, as mulheres pegavam umas trouxinhas assim de palha de milho, punham no fogo e saíam correndo atrás daqueles homens para queimar eles. E aquilo era terrível, porque depois, no dia seguinte, para curar, tratar todo mundo com aquelas queimaduras no corpo, era uma coisa assim medonha, né? Então aquilo também é só simbólico agora. Não pôde mais queimar. Então elas correm assim, encostam com aquele negócio sem fogo, porque foi assim que o Espírito Santo guiou eles para fazer. Responde? Existe outro costume, Sandra, que eles faziam e que hoje não fazem mais? Sim. Um outro costume que eles tinham é o pajé passava para o filho pequeno a pedra do Arabani. A pedra do Arabani,
é uma coisa espiritual, mas que ao mesmo tempo muita gente diz lá que já viu, já tirou do corpo e que viu. Ela parece uma geminha de ovo, mas ela não estoura. É uma coisa meio flexível, mas eles chamam de pedra. Então o pai, através dos espíritos, tira do corpo dele mesmo o arabani e passava para o corpo do filho. Isso dava poder para o filho para ser o próximo pajé. Mas para ele ser pajé, ele tinha que fazer 3 meses de jejum, 3 meses de abstinência sexual e passar 3 meses pela mata, sozinho, enfrentando todos os perigos. Isso um rapazinho, viu, gente? Por quê? Porque aí ele ia conseguir comunicar com os espíritos da mata. Aí ele ia conseguir conversar, conhecer, etc. e tal. Como eles se converteram, então nenhuma criança quer arabani, nenhuma criança quer ser pajé, nenhuma criança quer usar um tipo de rapé que eles usam que aguça um pouco a visão, que é uma mistura de folha de fumo com casca de cacau, não sei o que, não vou dar receita não. Vai que alguém gosta, né? Então eles misturam lá e eles cheiram aquilo. Então aquilo deixava eles, entendeu, assim, bem... Então, e as mulheres, a parte social, que nem nós servimos cafezinho quando alguém chega, eles ofereciam essa mistura sem a parte que era do pajé. Só a parte do fumo feito pó, um rapé mesmo, né? Então aquilo fazia parte da sociedade. Você chegava lá para visitar, oferece o rapé e você cheira aquele rapé, né? Então, como eles se converteram, eles pararam e acabou com o problema de pulmão que eles tinham, de fungo no pulmão, que era causado por causa desse fumo aí. Então acabou essa doença, porque eles também isso aí eles rejeitaram, não quiseram mais fazer, e agora não tem pajé, mas tem o filho de um dos pajés lá, é o pastor da aldeia. Nós temos 2 pastores, que é a Bonitá, né, ela é a pastora da aldeia. Ele é o pastor que se relaciona fora, ele que faz contato com as pessoas de fora, algum missionário, e ele tem o chamado de Deus para alcançar um povo isolado na Amazônia. Ele já tentou 2 vezes e a FUNAI bloqueou ele, mas ele falou que ele vai conseguir. Ele anda pela mata escondido, os funcionários da FUNAI pegam ele, você não pode andar por aqui, você sabe que aqui tem um povo. Aí ele disfarça, dá uma risadinha, não, eu estou visitando meus parentes de Banauá, que é lá perto, e ele vai mesmo visitar. Mas ele já falou, eu vou, um dia Deus vai me dar a condição de andar lá e esses caras não estão lá e eu vou alcançar o povo que está lá. Você tem que fazer aquele ritual para você ser aceito lá. Então, vamos dar um exemplo. Digamos que você vai para uma aldeia e para você se envolver lá, você tem que beber até cair. Você nunca bebeu, porque você se converteu cedo, e aí lá você tem que fazer aquilo. Ou a gente assiste os documentários dos charutos, dos cigarros, daqueles negócios que tem droga. E você tem que fumar aquilo ali. Como que é isso? A gente tem que fumar ou não tem que fumar? Vai ter que fazer as coisas que eles pedem? Como é que é? Então, deixa eu explicar uma coisa. Nós vamos ser julgados pelo quê? A Bíblia diz. Pela nossa consciência. Então, nós não podemos agredir a nossa própria consciência e cair em pecado. Então, nós vamos num lugar, queremos falar do amor de Jesus. Eu cheguei lá no Jarauara, a primeira coisa que eles me ofereceram foi a espinha do peixe lá cheio de pó de rapé, porque aquilo é a maneira como eles falam, você é bem-vindo. Como a gente oferece cafezinho para qualquer um que chega na nossa casa. Quer um café? A gente já faz isso porque para mostrar você é bem-vindo na minha casa, não é? É um tipo de droga. Então, mas aí o que aconteceu? Quando nós olhamos o rapé, claro, a gente já conhecia, já sabia o que era, eu falei para eles assim, isso eu não posso, isso aí faz mal aqui para o pulmão, eu não aguento, eu não posso. Eu conheço um missionário que tentou usar uma primeira vez, passou mal, vomitou, etc. E aí falou para eles, olha, eu não consigo, você viu que eu passo mal? Ele tentou, eu nem tentei. Eu e a Beth, nós não tentamos, explicamos para eles e, assim, usamos todos os outros meios possíveis para mostrar que a gente amava a comida deles, que amava a língua deles e servíamos, entendeu? E trabalhávamos na roça com eles, trabalho duro, e eles viam que a gente não sabia. Eles que me ensinaram a trabalhar com enxada, que eu nunca tinha trabalhado na minha vida, fazer aquela buraco enorme. E eles falaram, nossa, como que você sobreviveu até hoje? Você não sabe trabalhar com enxada?
Fui plantar mandioca com eles, eu pegava os talinhos que chama maniva, o talo da mandioca, não sei se vocês sabem. Aí eu fiz o buraquinho, coloquei de pé assim, fechei. Um menino de 4 anos começou a rir, caiu no chão rindo. Aliás, hoje ele é missionário, esse menino, né? O Caiti. Ele caiu no chão, 4 aninhos, rindo, do jeito que eu plantei. Eu fiquei assim, sem saber. Aí o pai veio, tirou, chutou assim a terra, né? Deixou o buraco exposto e colocou deitadinho o talo. Aí ele mostrou pra mim, você tá vendo aqui, ó? Aqueles nozinhos, né? Falou assim, daqui vai sair um brotinho assim pra cima. Eu, tá bom, né? Então assim, entendeu? Eu trabalhava com ele, servia, mostrava amor, mas não fiz isso, entendeu? Então nós trabalhamos também na reserva do Rio Branco, nós dois, né? E aí eles fazem uma bebida fermentada lá que todo mundo bebe e cai também. Nós tomamos um golinho, falou, não dá, para nós não dá. Depois a gente fica doido, né? Não pode ficar doido. Deus não gosta que fica doido. Então, tem que falar assim, né? A gente pode ficar doido, faz coisa que não presta, não é? Não sabe. Fica doido, faz tudo errado, coisa que não é bom, coisa que não presta. Tu sabe disso. Então, Deus não gosta não, nós não vamos fazer não. A gente recebeu um sinal para encerrar ali. Só para a gente terminar aqui, essas histórias que a Sandra está contando vai estar no livro, que vai sair em breve. A gente juntou tudo num livro e está orando para se sair até o ano que vem. Sabe que os ribeirinhos do Rio Purus, que a cidade de Labra é a cidade mais próxima dos Jarauaras, deram um nome para a Sandra. Moçamini. Jarauara, mas o pessoal do Purus deu a princesinha do Purus. Você vê, né? Tinha 23 anos, né? Agora ela é a rainha. E a macaca marca sem pelos. Não, a Moçamini é bonita. Moçamini é bonita. Mas vamos encerrar, vamos orar, irmão? Vamos orar. Feche seus olhos aí, vamos. Senhor, nós te louvamos por esse tempo. Que o Teu Espírito, Senhor, nos encha, nos use, Pai. E nós clamamos que o Senhor venha com a sua voz, os seus sonhos, e fale em nossos corações, Senhor. Cada um de nós aqui, Senhor. Tudo isso que nós compartilhamos, Senhor, Teu Espírito pegue, Senhor, e toque no coração, gere algo do Teu reino, Senhor, nos corações aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Eu oro que o Senhor fale à noite, Senhor, com a gente. Nós queremos estar abertos, Senhor. Abra o nosso entendimento, abra nossos olhos, abra nossos ouvidos, Senhor, que nós queremos Te ouvir nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te louvamos, Senhor, que nós podemos estar aqui reunidos, falando da Tua palavra, falando do Teu reino, enquanto muitos irmãos, Senhor, como no Iraque, estão sendo perseguidos e mortos, Senhor. Nós lembramos deles agora, Senhor, oramos por eles, em nome de Jesus, que a Tua misericórdia alcance os nossos irmãos, Senhor, no Iraque, na Síria, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado por essa liberdade que nós temos, Senhor, de poder falar do Teu amor, abrir a Bíblia em qualquer lugar, Senhor. Nós reconhecemos que isso é o Teu amor, a Tua misericórdia, Senhor. Nós Te louvamos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, gente.